Fala galera, beleza? Olha, é o seguinte, galera, o que vale são os 3 pontos, né? Isso, 3 pontos importantíssimos. São Paulo vence o Corinthians por 3-1 lá no Mané Garrincha, chega no G4. O Flamengo ainda tem jogos a menos, né? Pode ali passar o São Paulo, mas a verdade é que o São Paulo tá no G4 e o Corinthians afundado lá na zona de rebaixamento. E ainda tem times ali para jogar também, pode afundar ainda mais o Corinthians. Mas o que a gente precisa falar aqui também, galera, é a atuação do São Paulo, é a atuação do Zubeldia como treinador do São Paulo, o posicionamento dos jogadores, a forma como o Zubeldia escala o time, a forma como ele não mexe, a dificuldade dele em ter a leitura do jogo. O São Paulo vence por 3-1, mas você pode parar, pera lá, como assim, Big? São Paulo venceu por 3-1, tá ótimo. O resultado, os 3 pontos, galera, o São Paulo jogou praticamente o jogo todo com 2 homens a mais, né? O primeiro tempo, ali a maior parte do primeiro tempo com um jogador a mais. O segundo tempo, quando o Corinthians, logo no começo, ali o Fagner, né? O Ramalho, né? Que tem o pênalti também lá pro São Paulo, os dois expulsos, o Fagner e o Ramalho. O São Paulo jogou o segundo tempo, galera, praticamente com 2 homens a mais o tempo todo. Era obrigação vencer o Corinthians, mesmo se estivesse com 10, né? 10 contra 10, 11, né? Contando os goleiros. E ainda com 2 a mais virou uma obrigação maior ainda. E eu posso dizer para vocês que chegou ao momento do São Paulo estar ganhando de 2-0 e o Corinthians pressionando ali, tentando achar um gol. Achou um gol, inclusive, com falha defensiva do São Paulo. Com 2 a mais em campo, sobrou um homem do Corinthians sozinho dentro da área do São Paulo. Isso é inadmissível, o erro de posicionamento desses caras. E aí o Corinthians diminuiu. Você fala, pronto, lascou, né? O São Paulo teve diversos contra-ataques, mas aí aquela turma, Lucas, Caleri, Rato. Gente, Rato perdeu gol na cara. O Caleri, então, estava se arrastando em campo. Essa que é a realidade, né? O Luciano também, naquele tipo de jogo, de atrasar jogo. Rafinha. Se é pra gente falar de um por um aqui, olha, eu vou falar a verdade para vocês, né? A análise que a gente faria de um por um aqui levaria até muito mais tempo. Mas então vamos falar no geral, galera, coletivamente. É um catado esse time do São Paulo, tá? Aí o que a gente viu, não é à toa que nós fomos eliminados nas duas competições. E aí, por isso que a gente vê que chega um determinado momento, falta qualidade para esse time do São Paulo. Falta muito. Inclusive, eu peço para você, deixa aí o seu comentário, o que, que você achou do jogo. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal. Não esquece aí de ativar o sininho das notificações, que é muito importante. Se você quiser virar membro do canal, aqui tem uma opção, ó, por apenas R$ 4,99 você vira membro do canal. Dá uma força aqui pra gente na mídia alternativa. Faz parte aí do nosso grupo de WhatsApp também, o nosso grupo de membros. Tamo junto, galera, sem perder tempo, então. Continuando aqui essa análise aqui. Agora, detalhe, tá? O Luiz Zubeldia, galera, ele é muito questionado, ele veio sendo muito questionado nesses jogos eliminatórios. Eu até defendi o Zubeldia dizendo, ele não pode, né? O cara não joga sozinho, o treinador não joga sozinho, ele não tem um controle. Os jogadores também têm que valer dentro de campo. Mas ele precisa entender a leitura do jogo, galera. Ele tá no São Paulo, ele tá num time grande. Será que o Zubeldia não entendeu o que é um peso, um clássico São Paulo e Corinthians, São Paulo e Corinthians ali, mesmo jogando lá no Mané Garrincha, fora do estádio do Morumbi, com 25 mil pessoas, inclusive. Público baixíssimo, hein, diretoria? 25 mil pessoas no Mané Garrincha. Que é isso, hein? Olha só, galera. E aí, quando a gente fica com um homem a mais, e aí você tem o Rafinha, olha como as coisas se igualam. Eu vejo dessa forma. Se você tem o Rafinha lá na lateral direita, que não passa do meio campo, o jogador que é um inútil dentro de campo, o Rafinha, é um a menos. Ele é um a menos dentro de campo. São Paulo já entra com um a menos entrar com o Rafinha. E com o Luiz Gustavo também, tá? O Luiz Gustavo, ele vem devendo muito futebol. Esses dois jogadores aí, eles não me descem ali como titular. De verdade, galera. Não desce. Eles podem fazer parte do elenco do São Paulo, mas não para ser titular. O Rafinha é um a menos. Então o São Paulo entrou com um a menos. Foi expulso do Corinthians e igualou o negócio. Só que aí, meu amigo, parece que o São Paulo não tem um homem a mais. O que eu acho estranho nesse time do São Paulo é quando o São Paulo joga com um homem a mais e contra o Corinthians, que foi com 2 a mais, então, dá a entender que tá tudo igual. Quando é o São Paulo que tem um expulso contra um determinado time, o São Paulo sofre, a gente não consegue nem passar do meio de campo direto.
direito, né? Já não, o adversário ele se cresce para cima do São Paulo, uma coisa que a gente não entende. O adversário toca a bola, acha os espaços, mas o que, que é isso? É o time que é mal treinado pelo treinador, é um time limitado, jogadores limitados. A gente tem um lateral esquerdo que não acerta um cruzamento. Você tem um lateral direito que não passa do meio de campo. Você tem um primeiro volante, Luiz Gustavo, que é muito lento, não chega lá na frente. Pouco defende, pouco se cria. E o Wellington Rato, por exemplo, pelo lado direito, depende sempre de uma bola parada. O Wellington Rato é aquela rato dependência que o São Paulo tem, sabe? Tipo, precisa do Rato, para quê? Para defender o Rafinha, para o Rato ter a bola parada, do escanteio. Então, esses jogadores no São Paulo, que são sempre os mesmos, eles fazem sempre a mesma coisa. E isso fica faltando qualidade no São Paulo. Enquanto o São Paulo, enquanto a gente depender desse tipo de jogador, galera, não vai mudar. Infelizmente, fica sempre na mesma, fica na mesmice. Time sem qualidade. Era para o São Paulo ter amassado o Corinthians, ter deitado para cima do Corinthians, ter goleado o Corinthians, ter feito 4, 5, 6, 7. Se tivesse vontade de jogar, se tivesse jogador capacitado para isso, faria. O Corinthians, inclusive, e aí o treinador do Corinthians, ele começa a fazer umas mudanças, porque ele percebe, fala, pô, o meu dia, o cara não vai para cima, né, tá dando espaço. Ele começa a pôr mais ofensividade no time dele, os caras perdendo por 2-1, né? Tava 2-1 com 2 homens a menos. O Corinthians tendo posse de bola, sendo que era para o São Paulo segurar essa bola, colocar a bola ali no chão, no meio de campo, tocar a bola e deixar o Corinthians desesperado. O São Paulo, quando começa a achar os espaços no final do segundo tempo, perde gols também, galera. O Rato perdeu um gol inacreditável, o Caleri perdeu gol, todo mundo perdendo gol. Gente, tem que matar o jogo, principalmente clássico, quando é isso. Ok, o André Silva matou o jogo, depois que ele entrou no finalzinho, fez o terceiro. Mas o São Paulo sofreu, gente. Não foi um jogo assim onde a gente pode falar, nossa, amassamos o rival. Esse 3-1 em clássico é enganoso. É enganador esse 3-1, não reflete o que foi o jogo. O jogo que, inclusive, o Corinthians chegou a estar melhor, um pouquinho, antes de sair o gol do São Paulo, antes de ter o pênalti ali para o São Paulo. O São Paulo tinha dado uma equilibrada no jogo, já que o Corinthians eu acho que começou um pouquinho melhor. Depois o São Paulo equilibra o jogo, e aí o São Paulo tem um pênalti, né? Um pênalti mais uma vez, marcado pelo VAR, né? Incrível o VAR, inclusive o VAR, né? Agindo não de forma que está ajudando o São Paulo, agindo de forma correta, né? Geralmente o VAR é contra o São Paulo. Nesses últimos 2 jogos, galera, o VAR indo a favor do São Paulo, marcando pênaltis, né? E novamente vai lá ele, pênalti para o São Paulo. O Lucas bateu e fez, o goleiro do Corinthians acertou o canto, mas o Lucas bateu muito bem. 1-0 para o São Paulo. O São Paulo, aí o São Paulo, o Fagner foi expulso, né? O São Paulo vai para o primeiro tempo, os times vão para o primeiro tempo, 1-0 para o São Paulo, um a mais, um jogador em campo, um a mais para o São Paulo. Começa o segundo tempo, de novo, né, galera? Mais um jogador do Corinthians expulso, São Paulo com 2 a menos, mas, gente, a gente poderia estar tranquilo nesse jogo. É o tipo de jogo que o torcedor assiste xingando o time, xingando, brigando com os jogadores, porque a gente está vendo que eles não estão, sabe, não engatou uma quinta. Deixa você aí também nos comentários, galera, o seu sentimento, assim, porque eu sei que os 3 pontos são maravilhosos. Eu não estou reclamando da vitória, eu sei que vai ter gente que falar, que isso, São Paulo jogou muito bem, importante são os 3 pontos. Importante são os 3 pontos. Agora, dizer que São Paulo jogou muito bem, aí, meu amigo, é uma opinião, logicamente, respeito sempre a opinião contrária, mas não acho que foi isso que aconteceu, né? O São Paulo não jogou muito bem. O São Paulo jogou para o gasto ali para ganhar, mas poderia ter jogado melhor. O que a gente espera num jogo desse, pelo menos, pô, o adversário com 2 a menos, cara, é golear o adversário. Vocês lembram aquele 6-1 do Corinthians no São Paulo? Lembra quando o São Paulo ficou com 1 a menos? Se eu não me engano, ele chegou a ficar com 2 a menos, se eu não me engano, galera. O São Paulo, né? Mas vocês lembram lá naquele 6-1 na Arena Itaquera do Corinthians? Vocês lembram no último São Paulo e Palmeiras? 5-0 para o Palmeiras? O São Paulo, quando perde um jogador em clássicos, os caras macetam, meu amigo. Ninguém perdoa contra o São Paulo. Agora, quando é o São Paulo, os caras começam a tirar o pé. Tinha contra-ataque
que o São Paulo pegava, no jogo de hoje, o Caleri atrasava, o Rafinha atrasava, o André Silva também atrasava, os caras tudo atrasavam o jogo, cara. Eu não sei qual que é o problema desse time do São Paulo em golear um adversário. A gente afundou o rival? Nós afundamos o rival. Ganhamos, que era muito importante. Sim, para mim o placar foi o mais importante desse jogo. 3 pontos, G4, buscando uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Próximo jogo, dia 5 agora, é sábado que vem o próximo jogo, fora de casa contra o Cuiabá. E depois tem uma parada para a data FIFA de 14 dias. 14 dias sem futebol do São Paulo. Vai ser tenso, inclusive, hein, galera? Vai ser tenso. E aí vem parada para a data FIFA. E a gente volta a jogar no dia 20 contra o Vasco. Sabe aonde? De novo no Mané Garrincha. Por quê? Shows no Morumbis. Eu só quero ver esse negócio de shows aí, né, galera? Apesar do São Paulo estar indo bem, né, nesse Campeonato Brasileiro ali, eu acho que tá indo bem dentro da limitação do São Paulo. Não daria para o São Paulo brigar por título, acho que com o time que nós temos, talvez até estaríamos melhor colocados se o São Paulo não tivesse perdido tantos pontos bestas que nem perdeu aí no Campeonato Brasileiro, perdeu o jogo em casa também, houve erro de arbitragem. Eu acho que pela média do futebol brasileiro, que é nivelado por baixo, o São Paulo estaria até brigando ali um pouquinho mais acima. Mas hoje, esse futebol que o São Paulo apresenta, na minha opinião, quarto lugar no Campeonato Brasileiro é até surpreendente, de verdade, galera. Surpreende o São Paulo na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Deixa aí na sua opinião nos comentários também. Se você acha que não, que o São Paulo tinha chance de brigar, deixa aí, galera, nos comentários aí, fica à vontade. Então é isso. 3-1 para o São Paulo contra o Corinthians, um rival afundado, 17ª colocação, e o São Paulo brigando por mais uma Libertadores. Valeu o resultado? Valeu demais. Para mim, resultado importantíssimo. Mas o Zubeldia, ele precisa refletir nessas escolhas, nessas trocas dele. Olha, ele não colocou o William Gomes, para mim já dá uma queimada no garoto. É o que está acontecendo para mim. Eu acho que ele já deu uma queimada no William Gomes. Marcos Antônio esquece, não entra. E aí o Marcos Antônio, aí ele entra de novo, Lisieiro, aquela turma de sempre. Lisieiro, o Eric, quem mais? A Ferrarese, André Silva. Entrou o Jamal Liu entrou, faltando 15 minutos no lugar ele entrou aos 30 minutos no lugar do Wellington. E o Jamal Lewis ali, acho que na primeira jogada, ele faz uma jogada para a linha de fundo, dá um drible no zagueiro, rola para trás. O Luiz Gustavo, acho que chutou em cima lá do goleiro também, chutou rasteiro em cima do goleiro. Jogada parecida com aquela lá no Rio de Janeiro, onde ele pega ali a sobra e chuta também, contra o Botafogo, né? Pela Libertadores. Jogada parecida. E aí o Jamal mostra que é um lateral ofensivo, né? E falar em ofensividade, a gente percebe cada dia mais que o Wellington não tá afim de jogo. Rafinha não dá, galera. Depois ele entrou com o Ferrarese no lugar do Rafinha para fechar ainda o time, o São Paulo com 2 a mais. Porque aí poderíamos ter o Igor Vinícius jogando pela lateral e a gente tendo profundidade também. Já que o Wellington não apoia, também não apoia. E o Igor Vinícius é um jogador que apoia. De repente o treinador pode pensar assim, não, eu procurei fechar os espaços. Cara, fechar os espaços, os caras estão com 2 a mais. Logicamente, para um treinador que não faz uma boa leitura de jogo, ele procura fechar os espaços. São Paulo tomou um gol com 2 a mais em campo. Vergonhoso isso, de verdade. É só contra a gente que acontece isso. A gente, quando joga contra outros times, isso aí não acontece, não. Então, detalhe, galera, só para encerrar aqui, tá? O que valeu desse jogo? Os 3 pontos. Para mim, os 3 pontos. Individualmente, algum jogador se destacou? Para mim, nenhum jogador se destacou para falar, cara, é monstro, jogou demais. Para mim, tá todo mundo na mesma. Eu foco muito nos 2 zagueiros do São Paulo, o Arboleda e o Alan Franco. Para mim, eles são os melhores do Brasil. Nossas laterais não existem. Nossos volantes, Luiz Gustavo e Bobadilhas, são muito fracos, limitados. Rato pela direita, Lucas pela esquerda, Luciano e Caleri. É um time que falta velocidade, falta algo mais, falta qualidade nesse time. Dentro do elenco, pelo jeito, o treinador
já entendeu que não tem, ele também não usa, Santilongo, Marcos Antônio, esquece esses caras aí. E aí é chegar até o final do ano e a diretoria resolver se vai ficar com o Zubeldia ou não. Um palpite, só um chute. Ele só vai até o final do ano. Só um palpite. Não estou pedindo para ele sair, também não é minha função demitir o treinador, nem manter o treinador no cargo, tá bom? Mas só um palpite. Eu acho que ele só vai até dezembro e depois acho que a diretoria de São Paulo vai buscar um novo treinador. Isso adianta ficar trocando de treinador? Não, não adianta. Mas é o que a diretoria faz de melhor, tirar a responsabilidade dela, até porque ela não vai ter dinheiro para contratar, não vai contratar, e aí o torcedor fica criticando as trocas do treinador, fica cobrando só o treinador, a diretoria fica escondidinha do lado dela. Então, é mais fácil trocar o treinador do que trocar o elenco, né? Do que contratar. Fica aí a dica, beleza, galera? Ó, tamo junto então, forte abraço, como sempre. Vamos São Paulo. Deixa o seu like aí que ajuda bastante. Tamo junto, galera. A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo.